Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos, irmãs e rádio ouvintes, e nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez, a carta apostólica aí de São Paulo a Timóteo, né? Carta profundíssima. Ele começa: caríssimo, tu me tens seguido fielmente no ensino, ensinar, né? Esse é o munus. O padre, o bispo, tem 3 munus. Munus regendi, de governar. Munus santificandi, de santificar. E o munus de ensinar. Esse munus também, quem é batizado, também participa de uma forma não tão profunda como o sacerdote. E todo mundo que é batizado também tem que aprender a doutrina para ensinar, né? Claro que Satanás tem colocado cada vez mais um preconceito com doutrina, uma catequese esvaziada de qualquer coisa, que não ensina nada, para que ninguém aprenda nada, né? No procedimento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança. Uma outra coisa também, nós temos que aprender, nós somos seres temporais. Nós temos que pedir a perseverança final. Não adianta nada vir à missa todos os dias agora, no final da vida, largar tudo. Voltar a estaca zero. Tem que perseverar até a morte. Né? Até a morte. Pedir a perseverança final, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório. O amor. Nas perseguições e nos sofrimentos que suportei em Antioquia. E que perseguições sofri. Quem está falando não é nada mais, nada menos que São Paulo. Mas de todas elas, o Senhor me livrou. Aliás, olha essa frase, esse versículo. Todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Vida fervorosa. Não é qualquer cristãozinho, meia boca, meia colher, que vai viver perseguição plena. São aqueles que se convertem de verdade. São aqueles que rezam e têm sede de Deus, que enfrentam os problemas em casa e na família de perseguições, por serem da igreja, que colocam Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, que não troca qualquer festinha, qualquer viagenzinha, qualquer fazendinha, chacrinha, no lugar da missa, que tem sempre o horário de oração durante toda a semana, que são caridosos, desapegados do dinheiro, que não fica essas picuinhas com nada de dinheiro, pessoa desapegada, que vive para ajudar os outros, que não fica contando o que gastou com fulano ou ciclano, com essas miséria de não devolver dízimo, com medo de faltar no final do mês. São pessoas totalmente ligadas ao céu e querem que os outros vão para o céu. Essas pessoas serão perseguidas porque são fervorosas. Agora essas pessoas meia boca, que vêm cá, e qualquer coisinha não deixa de rezar, não reza nem um terço, apegada no dinheiro.
Vem até pode vir até todo dia à missa, mas não solta. Isso aí é sinal de não conversão. Não tem fervor, não tem uma fé livre. Você tem que ter uma fé livre que te deixa voar, né? Não se preocupa. Padre, não sei se foi essa semana, alguém me contando que alguém interpreta, nossa, o padre está enganado, a gente precisa de dinheiro para tudo. Quem disse alguma homilia que não precisa de dinheiro, gente? Eu disse? Eu disse para a empresa não ter lucro? Nunca disse. Eu disse para a fazenda não ter o seu lucro? Eu disse que quem tem o lucro é amarrado, avarento. É diferente. Eu nunca falei para não ir ganhar o seu dinheiro, a pessoa não ter uma promoção no seu trabalho. Eu nunca falei para a empresa não investir em qualidade, né? Desde que também invista no seu funcionário. Porque também tem empresa que começa com um salário mínimo com o funcionário, faturamento X. Aí vai para faturamento 10x e o funcionário continua o mesmo. Não. Também seja justo, né? Valorize o seu funcionário. E a questão não é essa. Não tem problema da empresa ter lucro. Aliás, a empresa, para sobreviver, tem que ter lucro. Nunca fui contra isso. O problema é que quanto mais lucro tem, mais avarenta a pessoa é. Tirando algumas exceções nos dedos. Esse é o problema. Você fica calculando tudo. O dízimo é 1/1000 do que ganha dos 10%, né? Dá uma contribuiçãozinha ali, querendo enganar a Deus. Eu quero ver na hora do juízo. Eu sou contra a avareza, não o lucro da empresa, da fazenda, né? Oxalá. O que eu menos queria no mundo é que um produtor rural tivesse dívida em banco. Eu queria que ele fosse muito próspero, para plantar mais, para dar mais riqueza ao país, mas avarento depois, ficar fingindo, eu não tenho dinheiro para nada. Vamos ajudar a construir uma casinha ali? Eu não tenho dinheiro, padre. Toma aqui R$300. Depois troca a Dodge Ram. Compra outra fazenda. Hipócrita. Hipócrita. Vocês têm que tomar vergonha. Larga de ser avarento. Tudo que vai ajudar, pobre, vai lá e doa uma quantidade X, vem o outro chorando. Depois compram outra máquina de plantadeira aí, uma colheitadeira de 2 milhões, 3 milhões. Mas lá para o bom samaritano, doa a roupinha lá rasgada que deixou. Tem uma roupinha para doar aqui, está rasgado. Eu estou falando isso, é que eu já vi, gente. Eu já vi a hipocrisia. Vai comprar sanduíche, vai na pizzaria, fica calculando lá. Seu filho comeu, vamos pôr quanto. Não, ela tem um filho de 3 anos, vai pagar mais aqui na pizza. Calculando lá, avareza. Gente, não tem jeito. Ou ama Deus ou ama dinheiro. Agora, eu não estou sendo contra lucro de nada. Eu sei que a empresa precisa de lucro. E eu acho que Bom Jesus ainda tem muita empresa que tinha que melhorar muito, investir mais na qualidade, na beleza da empresa. Eu não estou investindo aqui na igreja que nem tem lucro. Tem que ter o melhor, tem que tratar bem o cliente. Eu acho que aqui ainda falta muito ainda para os empresários melhorar. Tem que melhorar, dar uma qualidade boa. Não sou contra, sou a favor. Desde que faça as coisas. Vamos botar os pingos nos is, né? Porque já começa... ele fala... Nunca falei isso. Nunca falei que não tem que ter lucro. Nunca. Os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Permanecer firme, né? Não tem que ter medo de nada. A verdade é a verdade, né? Não recuem na verdade. Procure. E existe uma regrinha de ouro, gente. Na dúvida, não fale. Não dê conselho se você não sabe o que a doutrina da igreja diz. E pela milésima vez, não fiquem falando que o padre que... Eu já ouvi alguém falando assim, eu não posso não. O padre que chegou não gosta que a gente falta às missas. O padre que chegou não gosta de anticoncepcional. Isso não tem nada de evangelização. Porque isso não sou eu. Isso é a forma correta? Na cabeça de quem não é de igreja vai achar que é uma opinião pessoal minha. Vocês não têm que falar isso. Tem que falar, não, o padre que chegou segue realmente a doutrina da igreja. Aquilo que a igreja pede. Não é a opinião dele. Ele não pode mudar. Isso é a verdade da igreja. É assim que se fala. O dia que ele falar algo que não é da igreja, eu não concordo. Mas não é ele, né? Não é opinião pessoal minha. Permanece. Tu aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria. Como é difícil fazer um católico ter um contato diário com a Bíblia. Ler um pouquinho, que seja da parte... padre, a Bíblia é difícil. Sim. Por isso que na catequese a gente usa mais o catecismo. Porque o catecismo, a Bíblia está lá interpretada, né? Interpretada. Você coloca, tem que ter catequese bíblica. Nem padre sabe a Bíblia direito. Agora, o catecismo já tem a Bíblia dentro dele explicada. Mas, de toda forma, comece a ler a Bíblia do Novo Testamento, de Evangelho para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, depois as cartas. Olha que bonita essa carta apostólica. Nem precisa de interpretação. São Paulo vai falando. Leia com a Ave Maria antes, com a Ave Maria depois. Medite a palavra, faz uma Lexio Divina. Vai lá, lê uma vez, lê a segunda vez, pega um versículo que você gostou, medita sobre ele. É assim, não precisa correr com a Bíblia. Vai lendo pouquinho. Toma o hábito de 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia. Se quiser ler mais, tudo bem, né? Até meia hora de leitura é indulgência parcial. Mais de meia hora de leitura da Bíblia, indulgência plenária. Até meia hora de adoração eucarística, indulgência parcial. Indulgência é tirar o tempo de purgatório. Para quem está em estado de graça, né, não pode estar em pecado mortal. Para quem reza pela igreja, depois oferece aquele... Depois você pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pelo Papa e a igreja. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Então, as cartas apostólicas, você tem que ler detalhe por detalhe, são muito profundas, nem se fala, né? No Evangelho, Jesus está mostrando para os fariseus que falavam que o Messias era filho de Davi, descendente de Davi. Tudo bem, realmente Jesus, na parte humana, é descendente de Davi. Mas nem os judeus imaginavam que o próprio Deus se encarnaria. Ninguém era capaz de entender uma loucura tão grande dessa. Deus, que está lá, Senhor do Universo, se encarnar e viver a natureza humana e ainda sofrer por nós como ele sofreu. Nunca ninguém imaginaria. Por isso que os judeus, os fariseus e saduceus, toda hora criticavam Jesus por se fazer Deus, né? E aqui ele está mostrando que o próprio Davi dizia: Senhor, ao meu Senhor, senta-te à direita, né? Para mostrar a sua natureza divina junto com a natureza humana. Antes que Abraão seja, eu sou. Porque Jesus é o Filho que foi gerado na eternidade, não no tempo. Não no tempo.
Então ele existe muito antes da criação do universo. Inclusive o Pai cria o universo no Filho. Inclusive antes dos dinossauros. Ué, mas na Bíblia não tem dinossauro? Bah. E agora? Gente, Gênesis não é um livro histórico. Gênesis é um livro poético. Então, lá conta o momento em que os primeiros neandertais, homo sapiens, que foram preparados para a inteligência, receberam a alma espiritual, né? Mas não quer dizer que não tenha tido evolução, que não tenha tido dinossauro, porque tem fósseis. Às vezes os pastores protestantes ficam doidos quando falam isso, né? Nunca criou daquele jeito o barro. Não, aquilo é poético, para dizer o barro, para dizer que o homem tem carne e o sopro que tem alma. É o momento em que os da evolução, mas a diferença é que a igreja admite que tenha evolução, mas não ao acaso, como Darwin. Uma evolução guiada por Deus. Porque é ridículo achar que foi ao acaso. Porque preparar a minha mão, as minhas cordas vocais, o homem ereto para a inteligência não pode ser por acaso. Senão, alguns iam ter pata, outros não iam ter cordas vocais para falar. Claro que foi guiado por Deus, né? E o Salmo também que vale a pena ser relido hoje, viu? Os que amam vossa lei têm grande paz. Tantos são os que me afligem e perseguem, mas eu nunca deixarei vossa aliança. Nunca desisto. Vossa palavra é fundada na verdade. Os vossos justos julgamentos são eternos. Os poderosos me perseguem sem motivo. Meu coração, porém, só teme a vossa lei. Os que amam vossa lei têm grande paz, e não há nada que os faça tropeçar. Mais uma vez, os poderosos. Quanto mais você se apega, gente, a poder e dinheiro, não tem como não deixar Deus de lado. Quando eu digo deixar Deus de lado, eu estou dizendo independente de vir à missa ou não. Tem muitos políticos que vêm à missa, mas lá dentro é um deusinho, não tem espaço para Deus nenhum. Participa por formalidade, mas na verdade só está pensando em si. Não pensa na vida eterna, na salvação das almas, né? Ó Senhor, de vós espero a salvação, pois eu cumpro sem cessar vossos preceitos. Serei fiel à vossa lei, vossa aliança. Os meus caminhos estão todos ante vós. Muito belo salmo também, né? É isso, gente. A nossa riqueza está em Deus. A riqueza está em Deus. A sociedade está cada vez mais egoísta. Eu já contei várias vezes lá em Porá, que o casal aqui já ouviu. Mas quando eu era menino, meu pai tinha uma rocinha, a gente matava porco. Eu ficava com raiva de tanto pedaço que dava para os outros. Leva para o vizinho. Leva para o vizinho. E lá vai eu levar o pedaço. Eu lembro que eu ficava, não vai sobrar nada para nós, né? Hoje põe até um paninho na boca do porco para ninguém ouvir. Aí a comadre chega, bateu porco? Sanguinho lá no chão. Não. Olha esse sangue. Ah, não sei, deve ser outra coisa. Hoje acabou. Não vejo mais isso. Então nós temos que aprender a rasgar o peito, doar, ajudar. É assim que se cresce espiritualmente. Na caridade. Na caridade. E que Nossa Senhora pegue o chicote dos avarentos. Bate nos avarentos. Esses hipócritas que brincam de ser religiosos, mas que na verdade, lá no fundo, é um baita de um apegado em si, no dinheiro e no poder. Que Nossa Senhora nos dê juízo, nos faça cristãos livres para voar. Assim seja. Amém.